Já imaginou viver na natureza, cercado pelos animais, sem ter água encanada, sem ter alimentos industrializados e sem ter uma casa para poder morar? Essa era a realidade do homem primitivo. E hoje eu vou explicar para vocês como foi o período paleolítico, o período neolítico e o período onde o ser humano começou a desenvolver a civilização. No período paleolítico, nós temos algumas características muito importantes. A primeira delas é: um homem era nômade. O que seria o nomadismo? O nomadismo é quando pessoas, ao invés de viverem fixas num local, acabam se deslocando. Esse deslocamento acontecia por o seguinte motivo: os homens não sabiam plantar. Então eles precisavam coletar e caçar os seus alimentos. O que acontecia? Quando esses alimentos que estavam disponíveis na natureza acabavam naquele local, eles precisavam se deslocar em busca de novos alimentos. E assim o homem viveu durante muito tempo. Como se dava esse mecanismo do homem nômade, do homem do período paleolítico? Os homens caçavam e as mulheres coletavam. Eles viviam basicamente em grupos de mais ou menos 30 pessoas. Eles viviam assim para conseguir desenvolver um sistema de caça em que fosse possível caçar animais e um sistema de coleta para que eles conseguissem cada um coletar um pouco e com isso eles conseguiriam sobreviver durante os seus dias. Conforme o tempo vai passando, o homem vai também desenvolvendo novas técnicas para poder caçar. E essas técnicas são o uso de materiais que os primatas já usavam, mas de uma maneira mais elaborada. E aí o homem confecciona as suas primeiras ferramentas, que foram um arpão, um machado e a faca. E assim foi o período que a gente chama de paleolítico. No período neolítico, o homem começa a aprender algumas técnicas que vão fazer com que ele se diferencie ainda mais dos primatas. E a primeira delas é o domínio do fogo. Quando o homem aprende a controlar o fogo, a primeira coisa que ele consegue é fazer com que os animais selvagens se afastem dele. E isso já é muito importante para aquele grupo. Aprendendo a dominar o fogo, o homem também aprendeu a cozinhar os alimentos, que foi também um grande ganho para a sobrevivência deles, pois ficava mais fácil de comer esses alimentos e também fazia com que eliminassem as bactérias desses alimentos. Outra característica importante do período neolítico foi a confecção de materiais em cerâmica. Esses materiais ajudaram aos homens a terem aonde guardar e armazenar os seus alimentos, inclusive na hora de cozinhá-los. Foi daí que surgiram as primeiras panelas de barro feitas pelos seres humanos. E uma importantíssima característica desse período é o aprendizado da agricultura. Quando o homem aprende a desenvolver a agricultura, junto ao aprendizado do controle do fogo e também ao aprendizado da domesticação dos animais, um homem vai aos poucos abandonando a sua cultura de nômade. Ou seja, aquele deslocamento que o homem fazia, que eu expliquei para vocês do período paleolítico, foi sendo abandonado ao longo do tempo depois que o homem aprende a fazer agricultura. Com isso, no período neolítico, o homem passa a ter novos desafios a enfrentar. E um dos grandes desafios é viver em locais onde você esteja longe dos rios e não precise se deslocar tanto para conseguir encontrar água. E foi daí que o homem começou a desenvolver a civilização. Era preciso ter um mecanismo de trabalho totalmente diferente do que eles tinham até então. Para isso, chefes de pequenas famílias que foram se formando e que foram começando a crescer
foram começando a organizar o trabalho de uma maneira diferente. A construção de valas para fazer com que essa água dos rios, no momento de cheia, chegasse até locais mais afastados, e a construção de pequenas represas para que essa água ficasse ali no momento em que as cheias acabassem, foi o que determinou o início das civilizações. Essa é a principal característica que denomina o período onde a gente começa a ter uma concentração maior de pessoas em volta de um mesmo local e que passam a viverem e a serem comandadas por algum governante. Esse foi o início da nossa civilização. E o mais importante é que conforme isso vai se desenvolvendo, outras coisas precisam ser feitas, como por exemplo o uso da escrita. O homem precisou inventar a escrita para conseguir ter um controle maior do seu sistema de trocas. Por exemplo, vamos supor que uma pequena civilização tivesse uma plantação de banana, mas não tivesse uma plantação de mandioca. Era preciso ter um controle para saber o quanto você podia trocar com outra tribo que não estivesse tão distante assim de você. E foi assim que a escrita começou a ser desenvolvida. E é a partir dela que a gente começa a contar no próximo vídeo sobre história geral o início das grandes civilizações da humanidade. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar ele com seus amigos. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder o próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários para mim as suas perguntas e sugestões de próximos vídeos. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E um desses grandes desafios é como viver em regiões afastadas da água doce. Da água doce. Essa melhora de vida do homem por conta de Tá gravando?